Aline, posso só fazer uma pergunta antes de Ó, começar? Depois você vai encaminhar pra gente esses slides? então, eu estou Ou colocando não? na plataforma essa aula. Vocês querem que eu Ah, tá. coloque o slides sem. Porque daí eu posso mandar para o grupo do Facebook, sabe? Ah, sim. Ah, pode ser na plataforma, É, então. Ah, tá. acho que tanto faz, né? Essa aula fica gravada e dela fica lá no grupo do Facebook, da plataforma Eva, tá Ah, bem? tá bom, então. Então eu Tá, subo o obrigada. link e aí vocês acessam. Na verdade, eu tive que abrir uma página no YouTube e aí lá tem os vídeos de todas as aulas. Tá? Aí tá tudo, só que tá tudo misturado, né? Infelizmente. Sim. Mas aí vai ficar na plataforma. Todo o nosso material tá lá, gente. Então, assim, toda semana, né? Dá uma olhada na plataforma lá para vocês verem o material nosso. Bom? Tá, beleza, obrigada. Tá bom. Então vamos lá, vamos lá. Então a gente está explicando por que que isso é um assunto para RP, né? Porque a gente que vai conscientizar as organizações sobre os públicos dessas organizações e qual a forma que esses grupos vão se manifestar, tá? Nossa, eu que fiz isso aqui. É, há um crescente poder do público diante das ações das organizações, principalmente em relação às redes sociais. Hoje, cada vez mais os públicos, eles pressionam as empresas, as marcas, as prefeituras, qual seja, né, o tipo de organização, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, né, na sua gestão. Então, eu tenho que acompanhar esses públicos. Tá? E eu tenho que ser um especialista que saiba ler essas formas de comportamento. Então, o poder do público hoje é muito grande. Tá? A questão da relação do interesse público versus o interesse privado, que é o que interessa para a coletividade. Né? Então, as empresas hoje não podem pensar só no interesse privado dela, só no interesse particular, que é ganhar dinheiro, por exemplo. Então, muitas das ações dela têm a ver com o interesse público, com o interesse do que é coletivo, o que é interesse da sociedade. E o interesse da sociedade se manifesta a partir das atitudes e comportamentos dos públicos. Então, eu tenho que entender quais são esses comportamentos, tá bom? A busca da harmonização dos interesses conflitantes, cada vez, né, são crises, são situações muitas, né, de diferenças de interesses entre os públicos, e então eu, como RP, a minha função é buscar essa harmonia de interesses que se conflitam. Entender o cenário para criar as condições de diálogo planejado e permanente com esses públicos. Quando eu analiso esses comportamentos, essas atitudes desses públicos, né, desses agrupamentos, eu consigo fazer um planejamento de como dialogar, né, de uma maneira mais interessante, mais adequada com esses grupos. A busca de formação, identificação e classificação de públicos, porque o RP a gente vai ter essa aula, tá? Ele é um especialista em públicos, então ele sabe como identificar esses públicos, como formar públicos, porque às vezes a organização não tem um público bem formado, então ele vai ter que ir lá formar, trazer esse público para ter uma relação com essa organização e depois identificar esses comportamentos e classificar esses comportamentos. A gente vai conhecer isso mais para frente. E o entendimento de que as organizações não são propriedades privadas, mas são instrumentos sociais. As organizações, elas não são, como no passado já foi, o interesse do que os seus donos ou seus acionistas querem. Tá? Elas são resultado do que o valor que elas têm para a sociedade. Então, assim, as marcas, as empresas, elas só existem porque os públicos, a comunidade dá o valor que ela merece. À medida que a comunidade não identifica mais valor nessas organizações, elas vão deixar de existir. Tá? E agora nós vamos para as formas de. Opa, eu não sei. Aqui era uma atividade em sala de aula, era um texto que a gente ia ler, mas que gerava já essa finalização. Nós vamos ver as três formas de comportamento coletivo. A gente pode classificar as três formas de comportamento coletivo: massa, multidão e público.
O que é a multidão? Deixa eu ver aqui. Tamires, Natália. Vamos entrar, gente. Sejam bem-vindos. As três formas de comportamento coletivo: massa, multidão e público. Gente, tem alguém com o microfoninho ligado, tá bom? Dá uma olhada aí na... Alguém chegou aí com som. Vamos lá. A multidão, tá? A multidão, gente, eu vou dar uma breve definição, depois a gente vai ler essa definição do professor Cândido Teobaldo. Pede para alguém que está conversando aí segurar a onda. Bom, a multidão, gente, é um grupo de pessoas. A gente fala, é aquela multidão, é um agrupamento, né, de muitas pessoas. E o que acontece? Ela está no mesmo espaço físico, tá? Ela pode ser uma multidão que está passiva, que está calma, mas ela pode ser uma multidão ativa, que está em movimento, que está gritando, que está feliz ou que está revoltada, tá? Ela pode ser classificada entre ativa ou passiva. E elas acontecem de uma maneira mais apaixonada. Quando você fala, nossa, aquela multidão, já tenha certeza de que ali você vai ter muito menos controle daquele agrupamento. Por quê? As pessoas se juntaram por uma causa mais emocionante, mais emotiva, mais alguma coisa que tem a ver com emoção, tá? É futebol, é política, é religião, né? Ou são assuntos polêmicos, as multidões se juntam e aquilo pode dar, daquilo é que dá a dinâmica desse tipo de agrupamento. Ela é mais irracional, sem liderança, sem regra e sem consciência grupal, porque muitas pessoas que estão juntas por uma causa, você pode, ela não vai ter muito controle sobre o que ela vai acontecer, tá? O que vai acontecer nesse grupo de pessoas que se juntou. Os seus membros, eles passam de uma maneira mais anônima. Você não identifica, né, figura XYZ, nomes, a não ser algumas lideranças, mas essa não é a principal questão, porque são 100, 200, 300, 500, 1000, 100 mil, né, pessoas, né, e aí ela traz toda essa característica, tá? Se ela vai ser positiva ou se ela vai ser negativa, tem a ver com a forma de estímulo que ela vai receber, tá? Se a polícia, por exemplo, vai lá e, né, impede de passar por tal lugar e há uma reação negativa, a tendência é que aquilo vá para um lado ruim. Mas aquilo não foi previsto, né? Aflora porque é próprio desse tipo de agrupamento, tá bom? Então, a multidão é um grupo grande de pessoas, é um agrupamento coletivo de pessoas que estão juntas e que estão com as emoções afloradas. Tá? Então, quando a gente estiver próximo de uma situação que você perceba que é a multidão, já saiba, ali não vai ter condições de reflexão, de conscientização. Tá? As pessoas vão agir com mais emoção. Então, não adianta, né, ir por um caminho de conversar com multidão. Com multidão a gente não conversa, tá? Tem que esperar aquilo passar, se dissolver, para depois haver um contato mais consciente, porque a multidão ela não está ali para essa proposta, ela está ali para uma situação mesmo mais emocionante, tá? Mas existem multidões passivas, por exemplo, um jogo de futebol. As pessoas vão estar sentadas assistindo um jogo de futebol, tá? Eu tenho lá 30 mil pessoas no mesmo espaço físico e passivamente, tá? Aquilo pode virar alguma coisa ativa? Pode. Então, quando você vai juntar, né, uma situação, pessoas, e aquilo pode de alguma forma se transformar em multidão, tome muito cuidado. Os eventos levam muito a isso.
tá bem? Algumas situações, greves levam muito a isso, né? Manifestações levam muito a isso, tá bem? Então, esse texto aqui é um resumo do que a gente falou, e ele está no livro do professor Cândido Teobaldo, tá, gente? Ele fala das características desses agrupamentos. Aqui estou trazendo para vocês algumas imagens para vocês perceberem, né, a multidão, né, o que seria esse conceito de multidão, né? De uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, pacífica ou ativa, né? Passiva ou ativa. A massa é um tipo de comportamento coletivo que ela não é visual, você não percebe visualmente, tá? Então, diferente da multidão, você vê as pessoas fisicamente naquele espaço. Na massa, não. O que acontece são comportamentos iguais, tá? A massa é um grande grupo de pessoas que estão espalhadas, não estão fisicamente juntas, tá? Que podem estar espalhadas até pelo mundo inteiro, mas que está sofrendo do mesmo estímulo, tá? O assunto, ou o tema, ou a questão que as une, né, é de um interesse comum. E o que faz elas terem? Elas têm atitudes muito parecidas, tá? O contato pessoal não existe, não necessariamente existe, mas elas agem da mesma forma. Elas têm comportamento de massa, tá? Elas estão fisicamente separadas, espalhadas, mas elas recebem um estímulo que as deixa agir da mesma forma, como se estivessem juntas, tá? E ela é muito próximo da multidão, só que as pessoas estão fisicamente separadas, tá? Não há um contato pessoal, é muito próprio da sociedade contemporânea, da vida urbana, e quem mais estimula esse comportamento são os meios de comunicação e as novas tecnologias. Como é que eu posso ter o mesmo comportamento sobre o coronavírus, sei lá, que uma pessoa que está lá no Nordeste do Brasil ou que está no Japão? Porque os meios de comunicação de massa me trazem informação, me trazem estímulos, conteúdos que me geram formas de pensar, formas de agir igual a esse um que está lá em outro lugar e que eu nem conheço, tá? Quais são os principais comportamentos de massa? Principalmente os comportamentos de consumo, gente, né? Ou de opinião. Muitas vezes a gente é levado a ter comportamentos porque os meios de comunicação nos levam a pensar dessa forma. Então, eu não tenho a minha individualidade apontada nesse processo. Eu sou massificado. Né? Então, esse termo, ele é massa de manobra, ele está massificado. Por quê? Porque ele recebeu estímulos e ele age e pensa conforme um grande grupo de pessoas, tá? Igual a ele, tá bom? Então, os meios de comunicação são aqueles que contribuem para a formação das massas. Ela é muito menos crítica, então a massa, porque ela vai absorvendo aquilo e vai tomando aquilo como verdadeiro, tá? E também mais irracional, né? O comportamento de massa é um comportamento irracional, assim como também é um comportamento na multidão, tá? A diferença entre massa e multidão está nessa dispersão física, geográfica dos indivíduos e nos estímulos que vêm por meio dos meios de comunicação, tá? Os comportamentos de consumo, de atitudes, né? Muitas vezes a gente pensa, fala igual ou quer as mesmas coisas que todo mundo quer porque eu estou estimulado o tempo todo para agir dessa forma, tá? Então eu tenho um comportamento massificado, tá bom? Só que assim, gente, tem hora que eu sou massa e tem hora que eu não sou, tá? Eu sou massa para alguns assuntos, eu me classifico como grupo massa para algumas questões, mas para outras, de repente, não, né? Cada um tem comportamento de massa em determinadas situações da vida, ou determinados temas da vida, né? E não o tempo todo eu sou massa, tá?
Quanto menos formação e informação de qualidade você tem, mais você se torna massa. O que tem a ver hoje com uma coisa muito moderna e que as pessoas acabam tendo comportamento de massa? É a questão das fake news, tá? Se você recebe um conteúdo e aquilo não é um conteúdo que tenha comprovação, não é verdadeiro, e você repassa esse conteúdo, você está agindo como muitas pessoas estão agindo, tá? É um comportamento de massa, tá? Você simplesmente não para, não reflete, não pensa, você faz como faz todo mundo. E aí, hoje o que a gente daria como exemplo de alguma coisa muito moderna são as reproduções de conteúdos no WhatsApp, nas redes sociais. Você nem sabe, nem apurou, nem verificou se aquilo é verdade, mas você age como todo mundo age, jogando essa informação mais para frente, mais para frente. Tá bem? Beleza? Multidão, massa. E agora, gente? Opa! A massa é isso daqui, ó. Tá? Eu trouxe algumas. Ela é muito, assim, é tenso, né? Se a gente for pensar, porque as pessoas, sem parar para pensar, sem ter reflexão, agindo conforme grupos, redes sociais, mídia, marcas, internet vai mandando você pensar e você vai pensando, pensando, pensando. Nós, comunicadores, nós somos os grandes críticos, tá? Então, quem faz comunicação acaba sendo alguém que não é muito fácil de ser massificado, não. Ele tem mais opinião própria, tá bom? Ele não é alguém que pensa como todo mundo pensa. Porque ele conhece os bastidores da comunicação, como essa comunicação é produzida, tá? Então, ele tem mais condições de questionar essas dinâmicas. E por fim, o público. O público é o grande agrupamento ou o principal agrupamento que o RP trabalha. Tá? O RP trabalha com a multidão? Trabalha, né? Em muitas situações. O RP trabalha com a massa? Sim, né? Porque a massa, na verdade, você não vai identificar lá aquele montinho de pessoas. A massa, ela aparece a partir das atitudes das pessoas. Fala, puxa, não tem jeito de eu julgar esse indivíduo porque ele está tendo um comportamento massificado, tá? Então, assim, a massa não aparece fisicamente, ela aparece na forma como as pessoas falam, na forma como as pessoas pensam, na forma como as pessoas agem. A massa aparece dessa forma, né? A forma dela aparecer é nessas questões. O público, o que ele é? É um agrupamento coletivo, tá? É uma atividade de um grupo, é um grupo de pessoas, só que esse grupo, diferente da multidão e da massa, ele já tem consciência, ele tem informação e ele parte para um debate, para uma troca com você. Por isso que o RP fala assim, quais são os meus públicos? Por quê? Porque o RP ele abre canais de negociação. Ele tem que abrir canais de ida e de vinda de informação. E por isso que ele chama esses grupos de públicos. Ele chama os seus grupos prioritários de públicos, porque ele quer conversar, ele precisa conversar. E é importante que ele tenha do outro lado grupos que sejam públicos e não grupos que sejam massa, porque daí vai ser muito difícil, tá? O público é essa manifestação consciente do comportamento coletivo, então as pessoas sabem, têm informação, querem debater, querem discutir, você vai ter que estar preparado para negociar com os públicos, tá? E interagir com os seus públicos. Ah, público dá trabalho? Dá. O agrupamento que mais dá trabalho é o público, porque ele vai exigir de você posturas, discursos adequados, tá? E é isso que a gente quer, né? Públicos e organizações, a gente quer esses dois lados, tá bom? Da moeda. Então, toda vez que eu falar qual é o público, eu tenho que entender que quando eu falo que é público, eu estou falando de um grupo que é mais consciente, que é maduro, tá? Que compartilha de interesses, né? Essas pessoas têm interesses comuns em questões, né? Em algumas questões ou outras questões, tá? Tem consciência da situação, tem informação, eles estão preparados para trocar, interagir com você, te questionar,
né? Te desafiar muitas vezes. Então, assim, ter os públicos é desafiador, mas é o grande interesse de RP, que as organizações tenham públicos de verdade, porque é tanto bom para elas quanto é bom para os próprios públicos. Bem? O público é que gera a opinião pública, que é o assunto que a gente vai tratar mais para frente, tá? A opinião pública é esse fenômeno resultante do debate dos públicos. Quando os públicos entram na interação do debate, o que fica desse debate é o que é a opinião pública. Vamos trazer hoje o assunto mais polêmico do dia: a saída do Moro do governo Bolsonaro. O que a opinião pública está debatendo a respeito disso? Só é capaz de formar a opinião pública pessoas que tenham opinião, informação, conhecimento sobre isso. Tá? Então, a opinião pública é esse resultado do debate que os públicos desenvolvem e que emerge e que fica aquela percepção do que ficou, né? O que ficou do resultado da discussão dos públicos. Então, os públicos formam a opinião pública. E a opinião pública é importantíssima para as empresas, é importantíssima para as organizações, tá? E eu tenho que acompanhar o que pensa a opinião pública a respeito de muitas questões, tá? Políticas econômicas, ambientais, sociais, o caso agora do coronavírus, né? Então, assim, o que pensa a comunidade? O que pensam os públicos? O que pensa os públicos é a formação da opinião pública. Esse agrupamento é a nossa especialidade, lidar com os públicos. Eu tenho que estar preparado para lidar com os públicos, tá? Então, são pessoas, aqui fala que são pessoas adultas. Puxa, professora, então as crianças não são públicos? Até podem ser, mas elas não têm autonomia no pensamento, elas não têm informação. Então, elas são, embora fala-se muito, qual é o público público-alvo, né? Público-alvo, gente, é um conceito muito de marketing, tá? Que é público-alvo do mercado, para quem eu quero vender. Público é um conceito de RP. Público-alvo tem a ver mais com conceitos de marketing e de propaganda, que é o meu público para quem eu interesso vender o meu produto, a minha ideia, o meu serviço. RP usa mais o termo público ou públicos, porque nós não temos um público, nós temos vários públicos e cada um desses públicos tem um interesse e tem uma dinâmica própria com a organização e eu preciso entender cada um desses públicos e estar preparado para interagir com cada um desses públicos. Aqui, ó, há controvérsias, há discussões, o próprio público debate para tentar chegar numa opinião unânime, mas não necessariamente precisa ter. Então, assim, é um agrupamento mais complexo que existe e é um agrupamento, né, que tem a ver com a nossa área. Bem? Então, o que a gente espera? Que o público sejam pessoas que estão ali participando, discutindo, debatendo, querendo conhecer, dando opinião, né? E é uma maneira bem interessante da gente ver como que a RP atua, né? A RP atua com a dinâmica dos públicos. E aí eu trago assim para finalizar mais um assunto, né, dos tantos que a gente está vivendo ultimamente, né? Interessantes ou instigantes, vamos chamar assim. O que você é o que sobre esse assunto aqui? A quarentena, as medidas de afastamento e a reabertura gradual do comércio e da economia, tá? Eu queria que vocês abrissem um pouquinho o microfone, só o microfone, para a gente bater um papo rapidinho aqui sobre o que vocês pensam a respeito. Como é que você acha? Você acha que você está sendo massa sobre esse assunto? Né? Ou não, eu sou um público, eu tenho uma opinião formada sobre isso por conta disso, disso, disso. Alguém quer falar? Qual que é a sua opinião sobre o assunto?
quarentena, medidas de afastamento e reabertura gradual. Ninguém tem opinião? Eu não tenho opinião, porque eu não tô querendo saber, senão eu fico um pouco neurada, assim. Então, eu acho que eu sou sem opinião. Você tá mais massificada. Tipo assim, o que decidir, tá decidido. Mais ou menos, não É. quero saber muito, porque mexe muito com a cabeça da pessoa e fica paranoica. E eu prefiro ficar na minha. Gente, não tem problema nenhum. Só estou fazendo vocês pararem para pensar como que eu me comporto diante de algumas coisas. Agora, tem situações que eu sou público, porque eu quero interagir. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Nas redes sociais, eu sou muito pouco público. Sabe por quê? Porque eu não gosto de polemizar. Então, tem gente que está ali nas redes sociais o tempo todo dando opinião, o tempo todo questionando, o tempo todo postando. Eu dou super valor para quem tem essa disposição. Eu sou muito massa no Facebook, eu sou muito massa no Instagram, sabe? Eu só passo, olho, às vezes dou uma curtida e bola para frente. Publico algumas coisas porque acho que é o meu momento, assim, sabe? Não estou tendo tanto tempo para entrar em discussões. Mas tem gente que é público, né? Que gosta mesmo de ter seu espaço, de ter sua opinião defendida, e eu acho isso muito legal. Tá? Só para a gente poder usar o conceito no nosso cotidiano. A multidão, a gente só vai ser multidão quando a gente estiver junto com muitas pessoas no espaço físico. Tá? Já foi multidão algumas vezes na sua vida, mas a gente na maioria das vezes, no dia a dia, ou é massa ou é público. Ok? Entendido, pessoal? Assim a gente finaliza a nossa o nosso encontro, tá? De hoje. Essa aula eu vou subir lá na plataforma. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto que eu acho muito legal, porque, assim, diz das coisas da sociedade e por que a gente, como RP, tem que entender de coisas da sociedade, do dia a dia, para poder trazer para a nossa vida como profissional, tá? Queria deixar aqui o meu abraço, me colocar novamente à disposição de vocês, tá bem? O que vocês precisarem, eu fico à disposição daquele jeito que eu falei para vocês, tá? Pode entrar em contato comigo e aí eu posso ajudar no que precisar. Eduardo, se quiser pode mandar um recadinho para mim, a gente pode conversar depois. A Tamires falou alguma coisa, a Tamires também, tá, Tamires? Vamos conversando para a gente dar esse apoio para todo mundo que precisar aí nesse momento e torcer para que passe logo, né? Que encontre uma vacina. Eu tenho a impressão que é a nossa solução principal, tá? Mas que a gente também mude comportamentos, tá bom? Então, beleza. Beijos para vocês, tá bom? Um grande abraço. Vamos finalizando então nosso encontro de hoje. Tchau. Ele salva sozinho? Nossa, parece que tem fumaça aqui dentro. Vem cá. Cadê? Cadê esse menino? Vamos tomar um banho agora? Vamos! Seu cagãozinho da mamãe. Gente, foi feliz a turma. Todo mundo veio, até o Marcos que tinha sumido. Não deitou, eu assim. Muito, muito. A Tamires também chegou.